Olá, pessoal, estamos de volta para dar continuidade às classes de palavras e hoje nós vamos ver o adjetivo, né? O que é um adjetivo? Adjetivo é aquela palavra que acompanha um substantivo, indicando uma característica desse substantivo, que pode ser uma qualidade, pode ser um estado, pode ser um aspecto. Então, vamos ver aqui alguns exemplos que nós temos. Aqui, aluno inteligente. Aluno inteligente, inteligente é uma característica para o substantivo aluno. Ah, professora, é uma qualidade? Sim, só que nós não podemos limitar esse sentido da palavra, né? Adjetivo é uma qualidade. Não é isso, porque além disso, por exemplo, se eu dissesse aluno preguiçoso é uma qualidade? Quando eu digo céu azul é uma qualidade? Menina doente é uma qualidade? Não. Então, não limitem o significado de adjetivo à qualidade. É muito mais do que isso, é muito mais abrangente, tá? Então, pode ser uma característica, pode ser um aspecto. Então, olha lá, céu azul, por exemplo. Céu azul, né, é um estado. Não vai ficar eternamente assim à noite, né? Ele não escurece, não fica cinzento num dia de chuva. Então, não podemos ter isso como uma ideia permanente. Ó, menina doente é um estado, né? Um estado momentâneo. Ela também não vai ficar doente para sempre. Então, já perceberam que o adjetivo ele vem para caracterizar o substantivo, dar uma característica a esse substantivo. Flexão dos adjetivos, gente, é muito parecida com a do substantivo. Número, gênero, grau. Em número, mesmíssima coisa. Acrescento S, a regra geral, aluno estudioso, alunos estudiosos. Ah, e quando termina em consoante, professora, mesmíssima coisa do substantivo. Acrescenta S, né, na maioria das vezes, menino feliz, meninos felizes. E o will, também é importante, né, lembrar, ó, moça gentil e o tônico, ou seja, oxítono, moças gentis, lembram disso? Mulher dócil, e esse il aqui ele é fraco, então ele é átono, né? É uma palavra paroxítona. Então, mulheres dóceis, certinho? Gente, isso aqui é que é importante, ó. Quando falamos dos substantivos compostos, lembra a flexão? Ah, tem alguns que só o último, a maioria, né? Só o último vai receber o S, há alguns só o primeiro, outros dois. Aqui é muito mais tranquilo, porque a regra é uma só. Adjetivos compostos, ó, por dois adjetivos, só o segundo vai sofrer aí a flexão. Então, eu tenho mapa histórico-geográfico, mapas histórico-geográficos. Perceberam? E só o último elemento foi para o plural? É isso, tá? Adjetivo composto, apenas o último vai mudar. Ah, vamos passar isso para o feminino. Se eu tivesse aqui apostila histórico-geográfica, apostilas histórico-geográficas. Então, perceberam? Eu só mudei o último elemento. É isso, tá? Adjetivo composto por dois adjetivos, apenas o último vai variar. Ator latino-americano, atores latino-americanos. Atriz latino-americana, atrizes latino-americanas. Em relação às cores, adjetivo composto com os adjetivos escuro e claro, gente, mesmíssima regra, tá? Só muda o último e faz a devida concordância com o substantivo. Então, ó, a saia, feminino singular, escura, feminino singular, saia verde escura. Passei para o plural, saias verde escuras. Ah, vamos lá, substantivo masculino, lenço, lenço verde escuro, lenços verde escuros. Então, perceberam? Com claro é a mesma coisa. Se eu tivesse aqui saia azul clara, saias azul claras. É isso. Vamos pegar aí uma cor que tem a variação de gênero só para vocês perceberem. Vamos pegar um amarelo. Eu colocaria saia amarelo escura, saias amarelo escuras. Então, ninguém vai escrever saia amarela escura, tá bom? Ah, professora, não era um composto, era só saia amarela. Aí sim, você só tem o adjetivo amarelo, né?
se referindo à cor, aí vai fazer a devida concordância. Mas se vier um composto com escuro e claro, apenas o último elemento vai variar. Entendido? Vamos lá, as observações. Gente, quando eu tiver um adjetivo composto onde o segundo elemento não é um adjetivo, é um substantivo, olha aqui, certo? Onde ele indica o tom do primeiro, nada muda. Então, olha só, lentes, verde, garrafa, observaram? Não coloquei no plural, por quê? Garrafa é um tom do verde, né? O verde na tonalidade do verde da garrafa, certo? Papéis, azul, piscina, olha o singular. Por que eu não coloquei plural? Porque o azul aqui é no tom da piscina, né? Piscina indica a tonalidade do azul, azul da cor da piscina, seria isso, certo? Vamos ver aqui outros exemplos. Verde musgo, verde da cor do musgo. Verde oliva, verde da cor da oliva. Azul turquesa, azul da cor da turquesa. É isso, tá? Então, a gente vai pegar aí o segundo elemento não variando. Agora, vamos ver aqui a ideia de cor de ternos cinza. Por que não foi para o plural? Porque aqui eu tenho a ideia cor da cinza. Cinza é um substantivo que aqui funciona como adjetivo. Cinza, literalmente, é a cinza lá da brasa, da madeira queimando, entendido? Então, nada muda, é da cor de. É uma associação que a gente faz de ideias, certo? Ó, blusas rosa. Ninguém vai dizer blusas rosas. Por que não? Porque são blusas cor de rosa, da cor da rosa, né? Literalmente. Camisas vinho. Ó, não tem plural. Por quê? Camisas da cor, né? Cor de vinho. Vinho bebida, literal, tá, gente? Então é substantivo. Olhos, mel, ó. Olhos, cor de mel. Entendido? Ninguém vai dizer olhos méis, não existe, certo? Não faça essa concordância. Cor de mel, então olhos, mel. Ah, diferente dos adjetivos, das cores que são realmente primárias adjetivas. Por exemplo, olhos pretos, olhos verdes, olhos azuis, olhos castanhos. Mas quando eu chego aqui, ó, olhos mel, olhos cinza, certo? Por quê? Porque são substantivos que dão a ideia de cor de. Outra observação aqui, gente, azul marinho e azul celeste. Embora o segundo elemento seja um adjetivo, não vai, porque também tem essa ideia, né? Cor do mar e cor do céu. Então, azul marinho e azul celeste também são invariáveis. Olha lá, saias azul marinho, gravatas azul celeste, nada muda. Aqui é uma exceção à regra. É o único adjetivo composto onde os dois elementos vão sofrer alteração. Olha lá, surdo, mudo faz surdos, mudos. Tem feminino? Tem. Surda, muda. Surdas, mudas. Observaram que os dois elementos foram aqui modificados? Tá? Então, é uma exceção à regra. Em relação ao gênero, vamos lá, também análogo ao substantivo. Troco o pelo a ou acrescento. Ó, feio, feia, cru, crua, lutador, lutadora. Só acrescentei aqui, só acrescentei aqui. Entendido? Olha, adjetivos que terminam por eu, como que eu faço a mudança? Eu passo para EIA, né? Regra geral. Europeu, europeia. Ateu, ateia. Mas tem uma exceção. Qual é a exceção? Judeu. Feminino de judeu não é judeia, feminino de judeu é judia, certo? Então, lembrem-se disso. Aqui é o foco, gente. O foco da nossa banca está aqui, ó. Grau do adjetivo. Eu tenho grau normal ou positivo. Paulo é alto. Ponto. Acabou. Agora, eu posso ter uma ideia aí de comparar o Paulo com outra pessoa, então eu vou ter um grau comparativo. O comparativo ele pode ser de igualdade, superioridade ou inferioridade. O que é comparativo de igualdade? Perceba, Paulo é tão alto, ó, o adjetivo está aqui, alto. Eu digo que ele é tão alto quanto Antônio. O que eu fiz? Comparei Paulo a Antônio, igualando
os dois. Então, eu tenho um comparativo de igualdade. Gente, pode ser tão quanto, tal como, assim como, certo? Superioridade. Superioridade vai trabalhar com mais que, mais do que. Ó, Paulo é mais alto que Antônio. Poderia dizer Paulo é mais alto do que Antônio. Igualmente correto. Então, Paulo é superior a Antônio, então comparativo de superioridade. Comparativo de inferioridade. Paulo é menos alto que Antônio. Paulo é menos alto do que Antônio. Menos que. Então, menos que faz inferioridade. Ele é menos, né? Paulo é menos que Antônio. Então, ele é inferior ao Antônio. Comparei e coloquei ele numa escala menor que o outro. Então, comparativo de inferioridade. Gravem isso, ó. Comparativo de igualdade. Tal quanto, tal como, assim como. Comparativo de superioridade é mais que ou mais do que. Inferioridade, menos que, menos do que. Pronto. Tá? Qualquer adjetivo é dessa forma que você vai fazer. Superlativo. Aqui eu não tenho comparação. Aqui eu não comparo nada a nada. Ninguém é ninguém, objeto a objeto nenhum. Não é comparação, gente. Aqui é o elemento em relação a um todo, certo? Que aí ele vai ser relativo, está aqui embaixo. Ou em relação a ele mesmo. Se for ele mesmo, ele é absoluto. Vamos ver isso, ó. Superlativo absoluto é o Paulo em relação ao Paulo mesmo. Pode ser sintético ou analítico. Sintético é quando você pega o adjetivo, você acrescenta um sufixo, ó, observaram? Alto, altíssimo. Você acrescenta um sufixo, dando essa ideia, né, de que ele é muito alto. Mas eu fiz isso no próprio adjetivo. Então, eu digo que é um absoluto sintético. O que é sintético? Resumido, né? Síntese. Certinho? Agora, olha o analítico. Paulo é muito alto. O que eu fiz aqui? Ó? Não mexi no adjetivo e busquei uma palavra de apoio, né? Um advérbio de intensidade. Paulo é muito alto, Paulo é bastante alto, Paulo é alto demais, certo? Então, o adjetivo vem acompanhado aqui de um advérbio de intensidade. Aí eu digo que ele é analítico. Agora, o superlativo relativo. O relativo vai destacar em relação a um todo. Gente, então percebam, relativo de superioridade. Paulo é o mais alto da sala. Eu tenho vários alunos na minha sala e eu destaquei o Paulo. O relativo é um destaque em relação a um todo. Entendido? Pode ser de superioridade ou inferioridade. Olha aqui. Paulo é o menos alto da sala. Então, ó, destaquei o Paulo em relação a todos, mas de uma forma inferior, ele é o menos. Gente, o que vocês têm que gravar? No superlativo, eu tenho o mais. Olha esse ozinho aqui na frente. Observaram o artigo? Ele é o mais, ele é o menos. Gravem isso. Isso aqui que vai dar a resposta para vocês não confundirem com comparativo. Comparativo é mais que, menos que, ou do que. No superlativo relativo, eu tenho o mais, o menos. E não tenho o quê? Observaram? Então, é isso. Bom, prosseguindo. Aqui é importante, muito importante, eu tenho comparativo e superlativo e regular, certo, gente? São aquelas palavrinhas que não aceitam o mais, né? Mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno, não existe. Eu tenho uma palavra especial para substituí-las. Vamos ver aqui quais são. Comparativo de superioridade, como que eu vou dizer? Que ele é melhor, eu não vou dizer que ele é mais bom que fulano, eu vou dizer que ele é melhor que fulano, entendido? Para mal, eu vou dizer que ele é pior. Para grande, eu vou dizer que ele é maior. Paulo é maior que Antônio. Para pequeno, eu vou dizer que ele é menor. Paulo é menor que Antônio. Agora percebam, gente, ó, no pequeno aqui, né, que eu tenho menor, é grau comparativo de superioridade. Os irregulares não têm inferioridade. Os irregulares são sempre superioridade. Embora o sentido aqui pareça, né, algo inferior, ele é menor e inferior.
Não, gente, porque o menor corresponde a mais pequeno. Mais é sempre superioridade. Então, gravem isso, correto? Superlativo absoluto, olha lá, como é que eu vou usar o bom? Ele é ótimo, né? Paulo é ótimo. Paulo é péssimo. Paulo é o máximo. Paulo é o mínimo, tá? Então, são aqui, ó, esses aqui que vão substituir aí os meus superlativos absolutos, correto? Porque eu não tenho aí o apoio na palavra. Superlativo relativo de superioridade, mesmíssima coisa. Ó, você vai dizer que ele é o melhor, ele é o pior, ele é o melhor da turma, ele é o pior da turma, ele é o maior da turma, ele é o menor da turma. Então, a mesma coisa, observaram? Lá a gente tem o comparativo, né? Mais que, por exemplo, aí no superlativo relativo eu tenho o mais. É a mesma coisa, aqui eu tenho melhor e aqui eu tenho o melhor. Olha o o novamente aqui, né? Que tem lá no superlativo relativo. Então, a diferença está aqui, certo? Então, gravem, isso é importante saber. Agora, observação, gente, isso aqui eu já falei, né? Sempre grau de superioridade. Ó, o cão é menor que o cavalo. Ih, professora, menor parece que é inferior. Parece, mas não é, porque quando eu digo que ele é menor, ele tem mais disso, mais do que? Mais de pequenez, né? Então, ele é mais pequeno, literalmente seria isso, né? Não usamos essa expressão em português, mais pequeno, temos que substituir por menor, mas a ideia é de superioridade, de você ter mais daquele adjetivo, entendido? E outro detalhe, quando que eu posso usar esse mais bom, esse mais mal, esse mais grande? Gente, você só vai usar isso se você estiver comparando dois adjetivos. Olha a diferença, aqui eu tenho um adjetivo em relação a dois animais, né? Dois substantivos aqui. Aqui eu tenho dois adjetivos indicando o que, que um substantivo tem mais entre esses dois adjetivos. Ó. Ele é mais bom do que inteligente. Então, ele tem mais de bondade do que inteligência. Aí sim, certo? Aí eu posso usar. Entendido? Bom, gente, para finalizar, nós temos as locuções adjetivas. O que são locuções adjetivas? Locução, a palavra locução, é uma combinação de palavras que dão o sentido de uma outra palavra. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, da alma, eu tenho duas palavras, né, que pode ser duas ou mais, locução é isso, tá? Duas ou mais palavras com valor de uma. Então, eu tenho da alma, duas palavras que têm o valor de uma, ó. Anímico, anímico não é um adjetivo? Então, da alma dá o mesmo sentido do adjetivo anímico. Então, da alma é uma locução adjetiva, ó, de pai, não é a mesma coisa que paterno? Então, paterno não é um adjetivo? Então, de pai é uma locução adjetiva, porque tem sentido de adjetivo. Do sonho, ó, onírico, da chuva pluvial. Aqui tenham bastante atenção da chuva pluvial, do rio fluvial. Então, gente, cai muito em concurso isso, porque confunde, são parônimos, né? Pluvial e fluvial, lembrando sempre que pluvial é chuva, fluvial é rio. Quer uma dica? Lembra que o rio flui, né? O rio corre, então é fluvial. E aí você não confunde com pluvial da chuva, certo? Ó, do professor, né? De professor docente, de aluno discente. E é isso. Gente, nem toda locução adjetiva terá um adjetivo correspondente. Para ser bem sincera, a maioria não tem, tá? Quando eu digo bolo de chocolate, tem um adjetivo correspondente? Não. Ah, chocolatado não é a mesma coisa que de chocolate. Suco de laranja, tem um adjetivo correspondente? Não. Então, a todo momento, nós podemos juntar duas ou mais palavras com uma ideia adjetiva. E aí eu vou dizer que eu tenho uma locução adjetiva. Bom, espero ter ajudado vocês. Próximo vídeo daremos prosseguimento aí às classes de palavras, falaremos dos artigos e, em sequência, faremos um outro vídeo para discutirmos algumas questões focadas nessas três classes de palavras e vocês vão perceber que a IBAD trabalha muito em cima, resumindo, do
comparativo, do grau comparativo o grau comparativo, superlativo, perdão, o grau do adjetivo, né? Trabalha muito em cima do grau do adjetivo. E outro conteúdo aqui em relação ao substantivo, os substantivos uniformes, que eu destaquei lá atrás com vocês. Então, é isso. Da classe de palavras como um todo, nós vamos ver lá para frente que o grande foco são os pronomes, porque principalmente os pronomes relativos, porque você tem que saber outros assuntos ali junto, né, para acertar uma questão, e advérbios, conjunções, tá? Preposição, advérbios e conjunções. São assuntos bem cobrados, mas no seu tempo nós vamos ver isso, correto? Obrigada pela atenção, até o nosso próximo vídeo.